Marcos chegou à cidade de Nova Esperança numa manhã nublada de segunda-feira. Era uma cidade pequena, esquecida pelo tempo, com casas coloniais, postes tortos e um ar de tristeza no chão batido de terra. Ele veio para resolver a herança deixada pelo avô, José Clemente, um homem que viveu isolado nos últimos anos, depois de perder a esposa de forma trágica. Diziam que ele enlouqueceu. A casa ficava no alto de um morro, cercada por uma vegetação selvagem que parecia crescer como dedos tentando agarrar a construção. Os moradores evitavam olhar para lá. Quando Marcos passou pelo mercadinho da esquina, ouviu uma senhora cochichar. "É neto do Clemente, vai dormir naquela casa, Deus o guarde." Ele riu. Sempre foi cético. Não acreditava em fantasmas, só em contas, contratos e lógica. Mas a lógica não mora em casas que choram à noite. Primeira noite. A chave girou na fechadura com dificuldade. As portas pesadas se abriram como se a casa respirasse fundo, após anos trancada. O cheiro era insuportável, um misto de mofo, terra úmida e algo mais, doce, como flores murchas. O interior era escuro, mesmo com as janelas abertas. Paredes cobertas de retratos antigos, todos em preto e branco, com olhos que pareciam seguir cada passo. Mas havia um detalhe que chamou sua atenção: o último quarto à esquerda do corredor. A porta estava trancada com uma chave diferente. O trinco estava riscado, como se alguém tivesse tentado abrir-a à força ou manter alguma coisa lá dentro. Marcos não mexeu. Naquela noite, dormiu no quarto de cima, apesar da cama dura e do frio cortante. Por volta da meia-noite, acordou com um som ritmado. Crec, crec. Parecia madeira rangendo, como uma cadeira de balanço. Mas ninguém estava na casa. Ou não deveria estar. Segunda noite. Durante o dia, vasculhou os documentos, fotos antigas, encontrou cartas do avô. Muitas falavam da esposa, como se ainda estivesse viva. Mas no fundo de uma gaveta, encontrou um bilhete rasgado. "Não deixe o espelho descoberto e nunca olhe diretamente. Se ele sorrir, corra." Aquilo o incomodou. Quando voltou ao corredor, a porta do último quarto estava entreaberta. Não lembrava de ter deixado assim. Lá dentro, o cenário era minimalista. Uma cama de ferro, uma cadeira de balanço e um espelho enorme, de moldura escura, coberto por um lençol branco. O vento, vindo de lugar nenhum, levantou o lençol por um instante. O espelho não mostrava o quarto, mostrava outro. Parecia a mesma casa, mas degradada, escurecida por manchas, com marcas nas paredes como se garras tivessem passado ali. No reflexo, havia uma figura sentada na cadeira. Ela não se movia, não respirava, apenas estava, com a cabeça baixa. E um sussurro começou a ecoar no quarto, vindo de lugar nenhum. "Ele observa." Marcos recuou, mas a figura no espelho levantou o rosto. Era ele mesmo, mas não era. Os olhos, completamente negros. E então, o reflexo sorriu. Um sorriso largo demais, antinatural, como se tivesse mais dentes do que deveria. E falou sem abrir a boca. "Você abriu a porta." O espelho trincou. Um estalo ecoou como um trovão seco dentro da casa, desmoronando. Nos dias seguintes, Marcos começou a ver reflexos onde não havia espelhos. No vidro da janela, no brilho da colher, nos olhos dos retratos. Em todos eles, aquela coisa com seu rosto aparecia, observando, sorrindo, esperando. Não conseguia dormir, não conseguia comer. As horas se misturavam. O telefone tocou na quarta noite. Do outro lado, uma voz sussurrou: "Você precisa se trancar no sótão. Ele quer o quarto, ele quer o corpo, ele quer sair." Ele desligou, mas não conseguia ignorar o espelho. Voltou ao quarto. O lençol que cobrira o espelho estava agora dobrado sobre a cama. O espelho estava limpo, cristalino, como um lago parado, e refletia alguém atrás dele. Quando virou, nada, mas no reflexo, a figura estava mais próxima. Marcos olhou fixamente.
O reflexo estendeu a mão até o vidro e passou através dele. Do outro lado. Último dia. A gravação da câmera de segurança mostra Marcos saindo da casa às 3 horas da manhã, nu, andando lentamente pelo mato, com a cabeça virada para trás em um ângulo impossível. No dia seguinte, a polícia entrou. Nada foi encontrado, exceto o espelho, ainda rachado, agora coberto por algo que parecia carne. No centro do espelho, um reflexo. Um homem com os olhos negros, sentado na cadeira de balanço, sorrindo. E quando o policial se aproximou, o reflexo sussurrou: "Agora é você que está olhando." E dizem que se você olhar por tempo demais no espelho do último quarto à esquerda, ele sorri de volta. E a porta se abre novamente. Só que dessa vez é no seu quarto.